Olá, boa tarde. Então, como hoje tivemos a nossa aula no Zoom, né, de língua portuguesa, a professora também vai gravar o vídeo para vocês com a disciplina de língua portuguesa, conforme estudamos lá na nossa aulinha ao vivo, tá? Então, hoje nós trabalhamos as características, né, de cães e gatos. Falamos bastante sobre esses bichinhos na nossa aulinha no Zoom, né? E vamos continuar então aqui. A professora grava o vídeo para que vocês possam acessar sempre que for necessário, na hora de fazer as atividades, está tudo salvo, tudo gravadinho, né? Então, quem não pôde assistir a aula também tem a oportunidade de assistir no vídeo que a professora está gravando, tá? Nós já passamos aqui pelo início dessa unidade, já fizemos essas atividades, né? Vamos lá, quase chegando, página 28. A questão do se e do que, né? Que já trabalhamos também, já fizemos atividades. Vamos lá. Então, hoje a aulinha é bem interessante, né? E vamos falar sobre as características dos cães e dos gatos. Você prefere gato ou cachorro? Responda às perguntas e não tenha dúvidas de qual deles combina mais com você. Olha só que legal, a gente tem aqui um gatinho e um cachorrinho. Você passa mais tempo em casa ou fora de casa? Ultimamente, todos estamos passando mais tempo em casa, né? Mas, assim, fora da quarentena, né? Fora desse tempo de distanciamento social que estamos passando, vocês ficam mais em casa ou fora de casa? Por quê? Quem fica mais fora de casa, você gosta de caminhar? E em casa, você gosta de brincar com água? Se a resposta for não, se você não gosta de caminhar, então você deve ter um gato. Se a resposta for sim, então você deve ter um cachorro. Você gosta de brincar com água? Se a resposta for sim, você deve ter um cachorro. E se a resposta for não, você deve ter um gato, tá? Aqui tem só um esqueminha para vocês entenderem que o gato, ele é mais caseiro, ele não gosta assim muito de sair de casa, né? O cachorro não. O cachorro, se a gente chamar ele para passear, mostra a coleira, ele já vai correndo que quer passear. O gato não gosta muito de água, não. O cachorro já gosta. Então, são bichinhos, são animaizinhos, né? Que têm algumas características que a gente deve analisar antes de ter um bichinho. Porque, como já conversamos, esses bichinhos, eles não são bichinhos de pelúcia, eles são bichinhos de verdade, são seres vivos, né? Então, eles precisam ser cuidados, bem alimentados, receber carinho, né? Receber atenção do dono. Então, antes de ter um bichinho, preste bastante atenção nas características dele, para que você não erre na hora de escolher, tá? Agora vamos a algumas curiosidades sobre esses bichinhos. Em geral, os felinos, né, como leões, tigres, onças e gatos domésticos, eles são animais tranquilos. No entanto, é importante se lembrar de que esses bichos têm hábitos noturnos. Isso quer dizer o que mesmo? Os hábitos são à noite, né? Eles saem à noite, se alimentam à noite, então eles têm hábitos noturnos. Por isso, gatos dormem e descansam bastante durante o dia, ficando mais ativos à noite. É por isso que você tem a impressão de que eles passam o dia todo com muita preguiça, né? Mas, na verdade, eles fazem o contrário do que geralmente nós, seres humanos, fazemos. Nós geralmente dormimos durante a noite
E durante o dia vamos à escola, trabalhamos, né? Fazemos as nossas atividades. E o gato é diferente, ele tem hábitos noturnos, tá? Agora, de que animal estamos falando nesse trechinho desse texto que a professora leu? Do gato ou do cachorro? Atenção! Assinale o título que combina melhor com o texto da curiosidade. Do que nós falamos no texto mesmo? Pensem e assinale qual o melhor título para esse texto. Por que os gatos são tão preguiçosos? Será que esse texto combinaria com este título? E o outro, por que os cachorros perseguem os gatos? Nós falamos de perseguição de cachorros e gatos? Não sei, eu não lembro, vocês lembram disso? Aqui, então, assinalem o título que melhor combina com o texto. Depois, releia a segunda frase do texto. No entanto, é importante se lembrar de que esses bichos têm hábitos noturnos. A palavra em destaque refere-se aos felinos em geral, né? Todos esses que têm essas características parecidas com os gatinhos, ou somente aos tigres. A palavra bichos poderia ser substituída por gatos ou animais. O que vocês acham? O que combinaria ali? O que poderia substituir? Tá? Quando eu falo de bichos, eu não estou me referindo a apenas um animal, né? Pensem bem. Releia a última frase do texto. É por isso que você tem a impressão de que eles passam o dia todo com muita preguiça. A palavra em destaque se refere aos gatos ou a todos os felinos em geral. Se necessário, voltem ao texto, releiam para assinalar a informação, a opção correta, tá? Número 4. Assim como os felinos, nós sentimos vontade de nos espreguiçarmos. Reorganize as palavras a seguir e escreva a frase em letra cursiva para descobrir qual será a próxima atividade. Bom, aqui nós temos palavras que estão misturadas. Uma dica que podemos seguir é: nós devemos começar pela palavra com a letra maiúscula, né? Início de frase, letra maiúscula. E sempre terminamos com um tipo de ponto. Pode ser exclamação, interrogação ou ponto final. Então, podemos começar pela palavra por e terminar com a palavra espreguiçarmos, tá? Agora, o restante das palavras. De que nos sentimos vontade. Que frase será que essas palavras estão completando? Que essas palavras devem completar? Vamos ver. Pode ser porque sentimos vontade de nos espreguiçarmos? Pode ser assim. Por que será que nós temos vontade de nos espreguiçarmos? Por que será que de vez em quando assim, dá uma vontade de se esticar tudinho, né? Por que será? O que acontece com o nosso corpo que necessita que a gente se estique, que a gente se espreguice? Vamos ver? Em grupos, façam uma pesquisa para responder à pergunta da atividade anterior. O resultado dessa pesquisa será uma curiosidade que vocês vão compartilhar com o restante da turma. Bom, pessoal, aqui novamente teremos que mudar um pouquinho essa atividade, né?
sabemos que não podemos fazer em grupos, pois não estamos, né, na escola, não estamos nos encontrando. Então, cada um vai fazer a sua pesquisa individualmente, certo? E essa pesquisa vai ser uma notinha extra de língua portuguesa, valendo 5 pontos, tá? Então, atenção para as orientações. Você sabe o que significa o ditado abaixo? Quem não tem cão, caça com gato? Olha só, aqui é só para a gente conversar, né? Quem não tem cão, caça com gato. O que será que isso significa, pessoal? Quando eu não tenho a coisa mais correta, a coisa mais adequada, eu procuro algo parecido, né, que possa satisfazer as minhas necessidades, tá? Então, quem não tem cão, caça com gato. Por exemplo, eu tô com uma vontade de comer uma pizza bem gostosa, bem saborosa, mas eu não tenho pizza agora. Mas eu tenho um sanduíche, eu posso fazer um sanduíche. Então, eu vou lá e faço um sanduíche, eu mato a minha fome, né? Quem não tem cão, caça com gato. Fazer o quê, né? Isso é o que significa essa expressão, tá bom? Olha só, essa pesquisa aqui, pessoal, ó, que vocês terão que fazer individualmente, vocês terão que escrever um texto contando o resultado da pesquisa de vocês. Por que sentimos vontade de nos espreguiçarmos, tá? Por que sentimos vontade de nos espreguiçar? Vocês terão que fazer essa pesquisa, claro, com a ajuda, né, de um adulto responsável, tá? E aí vocês farão um texto. Depois a professora vai enviar o arquivo, vocês podem escrever ali, como vocês já vêm fazendo, né, imprimindo a folha e escrevendo ali na folhinha o resultado da pesquisa de vocês, tá bom? E aí vocês irão, nesse trabalho, ó, treinar a escrita, pesquisar, aprender sobre o porquê que a gente tem vontade de espreguiçar, né, de se esticar, tá? E aí vocês vão fazer a pesquisa, escrever o resultado da pesquisa e enviar para a professora, como vocês já vem fazendo, tá? Depois eu mando lá no grupo direitinho o arquivo com a data de envio, tudo certinho, tá bom? Agora aqui, vamos escrever curiosidades sobre cães e gatos? Aqui vocês teriam que se reunir, né, com um coleguinha, porém, mais uma vez, vamos mudar então essa realidade aqui da apostila, tá? Pensem em uma pergunta que vocês fariam a um especialista de cães e gatos. Por exemplo, eu gostaria de perguntar para um especialista em cães e gatos se os cães, né, os cachorrinhos, eles conseguem enxergar da mesma maneira que nós, seres humanos enxergamos as coisas. Porque eu penso que às vezes eles enxergam diferente. Então eu tenho essa curiosidade. Será que os cachorros enxergam da mesma maneira que os seres humanos? Essa seria a minha pergunta, tá? Aí vocês irão anotar a pergunta, né? E aqui embaixo, por quê? Porque ela deve despertar a curiosidade de quem vai ler, né? Como há muitas perguntas curiosas sobre esse assunto, pensem em como esses animais vivem, agem e o quanto vivem e o que gostam de comer. Outra coisa curiosa entre cães e gatos também é a idade deles, né? Porque para nós, um ano, quando nós fazemos, né, aniversário, o cachorro faz aniversário muito mais rápido, né? Um ano da nossa vida é muito mais para eles. Então é outra coisa, outra questão curiosa. A professora não entende muito bem, mas eu sei que tem aí uma questão que é diferente de nós, seres humanos, tá? Então, algumas curiosidades vocês podem pensar e aí escrever a pergunta aqui. Não esqueçam que a pergunta ela vai servir como um título. Lembram quando a professora explicou que os textos que falam sobre curiosidades, eles têm na curiosidade, né, na pergunta, é o título.
do texto, né? Os textinhos de curiosidades são feitos dessa forma, né? A curiosidade é o título. Compartilhem a pergunta com a turma, com os colegas de professor e escolham a pergunta mais curiosa de todas. Bom, isso a gente não vai poder fazer agora, né? Mas coloquem a pergunta de vocês aqui. Depois, chegou a hora de responder a essa pergunta. Para isso, vocês vão pesquisar. Então, mais uma pesquisa, tá? É importante que as fontes sejam confiáveis. Depois, escrevam a resposta, cada um em seu livro. E não esqueçam que a pergunta será o título da curiosidade, como a professora já falou, né? Então, aqui na próxima página, ó, vocês poderão escrever a pergunta de vocês, tá? A minha pergunta seria: será que os cachorros enxergam da mesma maneira que os seres humanos? E aí, com o auxílio de um adulto, eu vou pesquisar, tá? Vocês vão poder pesquisar em sites na internet, em livros, né, em revistas. Acredito que seja mais fácil de encontrar essas respostas na internet, mas muito cuidado, essa pesquisa tem que ser feita com o auxílio de um adulto responsável, tá? E aí aqui escrevam a resposta, tá bom? Depois de finalizado o texto, com a ajuda do professor, responda as questões abaixo. Então, vocês terão que refletir, depois que vocês escreveram, né, o texto, se o texto tem título, deve ter. Não esqueçam que, neste caso, o título é a pergunta que vocês têm curiosidade. A letra está legível? O que isso quer dizer? Eu consigo ler o que está escrito? A letra está lá redondinha, bonitinha? Depois, o texto propõe uma curiosidade ao leitor? Ou seja, vai deixar o leitor curioso com aquela questão ali do título? A pergunta que está no título? A curiosidade apresenta dados baseados na ciência? Vocês lembram que a professora explicou que os textos de curiosidades, eles são baseados em dados científicos? Ou seja, existe uma explicação científica, né? Não fantasiosa, né? Mentirosa. Tem que ter uma explicação científica, tá? Caso necessário, volte ao texto e faça os ajustes. Ou seja, se o texto de vocês não correspondeu a essas questões aqui, ó, essas 4 questões aqui, se não tem título, o que eu tenho que fazer? Volto lá e coloco o título. Se não tem uma curiosidade, opa, então o texto não é um texto de curiosidade. Se a minha letra não está legível, vou passar a limpo. E se a curiosidade apresentada não tem fatos baseados na ciência, então não pode ser um texto sobre curiosidades, tá? Não pode ser uma lenda ou um fato curioso que é respondido com fatos, com explicações fantasiosas, tá? Tem que ser um fato que pode ser explicado com dados científicos, comprovados, que realmente acontecem, tá bom? Então, pessoal, essa era a nossa aula de hoje, né? Foi a nossa aula no Zoom e a professora, então, complementou com esse videozinho para vocês poderem fazer as atividades com calma, né? Tranquilamente. Depois eu vou enviar o arquivo para vocês, para que vocês possam, então, fazer a notinha extra com aquela pesquisa que a professora explicou, tá bom? Lá no arquivo vai a data que deve ser enviado, tudo direitinho, certo? Então, um beijo e até a nossa próxima aula.